Olá, alunos! Como vocês estão? Meu nome é Renata, como vocês já sabem, e hoje a gente vai dar continuidade às aulas de romantismo, dando continuidade à prosa, nesse caso, a segunda parte da prosa. Então, relembrando ao que nós já vimos, aquela citação máxima de Encantamento do Alfredo Bose, eu quero só apenas lembrar vocês que ele dizia que o romantismo foi um excelente índice da sociedade que buscava a cultura, a semicultura no Ocidente. E o comparou, o romantismo, ao cinema e à televisão. Daí o encantamento que nós temos até hoje por esse estilo literário. Então, os fatos históricos que influenciaram o romantismo naquela época perdura até hoje. Então, a necessidade de se manter uma identidade cultural, a fidelidade de um público leitor, né? O retrato de uma burguesia que estava ávida pelo conhecimento, por bons livros, por boas obras, e a descoberta de uma nação verdadeiramente culta. Então, esses fatos históricos influenciaram muito o advento do romantismo, sobretudo nessa parte que é a prosa. Depois, as características da prosa romântica, é bom também nós lembrarmos que foram tramas fáceis, o sentimentalismo, a literatura mais popular, mais próxima do vocabulário do público leitor, o flashback narrativo dando sempre aquele vai e vem para o público se situar na narrativa, o amor como redenção, a idealização do herói e a idealização da mulher. Não se esqueçam dessas características fundamentais do romantismo. E no assunto de hoje nós vamos ter um papo sobre o romance indianista. Esse nome já faz você lembrar de quem a gente vai falar, de que personagem que vai ser esse herói dessas narrativas, não é? Então, o romance indianista, ele marca a busca na literatura por um herói nacional. Então, perceba, alunos, não era aqui o desejo dos escritores pegar como herói o europeu, o branco, tá? E nem tampouco o negro, né? Que era uma persona na sociedade que não era muito bem vista, infelizmente. Então, a quem buscar para ser esse herói? Nada melhor que o índio. Então, o índio ele foi eleito como figura de maior representatividade, considerando que o branco era tido como colonizador europeu, então por si só ele já tinha o seu mérito, né? E o negro, infelizmente, era o escravo africano. Então, não ia ganhar muito ibope, vamos dizer assim, nas literaturas. Então, ele foi considerado o legítimo representante das Américas, tá? Então, dessa maneira, o romance brasileiro, ele encontrou, no índio, a sua maior expressão de nacionalidade autêntica. Então, esse amor exacerbado à terra, ao território, ninguém melhor para expressar isso do que o índio. Então, foi ele que foi o eleito, no caso o índio, o herói nacional. Antecedentes marcaram essa proposta da prosa romântica. E esses antecedentes é muito importante que você entenda. A teoria do bom selvagem, desenvolvida por Rousseau, exerceu influência direta no pensamento literário daquela época. O índio ele não era visto como um indivíduo bruto, rude, capaz de matar e morrer em qualquer causa. Ele era visto como aquele que, mesmo estando no meio que o pudesse corromper, a sua essência continuaria boa. Essa era a base da teoria de Rousseau. A adaptação que esses escritores fizeram para essa figura idealizadora do herói foi muito importante. O Brasil, por ter sido descoberto após a Idade Média,
teve a necessidade de eleger essa figura do herói, que no caso foi o índio. Então, os habitantes que aqui estavam eram os ícones perfeitos para esses escritores. E os autores como jesuítas, como o Padre José de Anchieta, Basílio da Gama, que foi um grande escritor, e Gonçalves Dias, que a gente já falou lá atrás, não é? Da importância deles, ajudaram a difundir toda essa prosa indianista, tá? Então, esses antecedentes foram muito importantes para essa consolidação da prosa indianista. Então, eis aqui os principais romances, tá, publicados e representativos dessa fase. Iracema, já falei deles para vocês. Então, publicado em 1857, período inicial das terras conquistadas, revela a união da Índia Tabajara e do nobre conquistador, que apresenta, então, a lenda da fundação do Ceará, que foi uma ideia que José de Alencar, né, a sua inspiração foi falar da sua terra natal. Então ele se apegou a lendas, né, da sua terra para trabalhar essa temática. Então, para que você entenda bem, aqui há uma tríade de obras que começa com Iracema, um branco convivendo com um índio. E tem uma curiosidade sobre o título desse livro que é bem interessante. Você sabia que no título dessa obra, José de Alencar não escolheu à toa? Vamos entender por quê. Porque o nome Iracema, na verdade, é um anagrama. O que é um anagrama? É quando há mistura de letras, intercalando essas letras para formar um outro nome, um outro vocabulário, tá? Um outro vocábulo, perdão. Então, Iracema é trabalhado o amor entre o colonizador Martim e a Índia Iracema. Faz surgir, então, uma nova nação. E nessa história, narrada em linguagem poética, José de Alencar trabalha a primazia na metáfora. Tá? Ele foi muito feliz com a construção, né, dessa grande obra. Que vocês não se esqueçam, recomendo a leitura, Iracema. Depois, outra célebre obra do José de Alencar foi o Guarani, né? Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome. Temos uma ópera, né, do Heitor Villa-Lobos, que é um clássico da nossa música, né, erudita, brasileira. E aí o índio no cotidiano do homem branco é trabalhado nessa obra. A ficção indianista também trabalhando o processo de colonização. Uma obra também muito interessante. Há filmes também que fizeram releitura dessa obra literária, tá? E muitas outras têm linguagem em quadrinhos. Recomendo que vocês também possam conhecer. E o último, não menos importante, para fechar essa tríade do romance indianista, nós temos o Birajara, que é o índio antes de ter contato com o branco. Então, veja, o escritor brasileiro José de Alencar, o maior ícone da prosa indianista, trabalha essa tríade. Então, ele pega aquele antecedente que a gente falou aqui, que é baseado na teoria do Rousseau. Trabalha o bom selvagem, trabalha o símbolo de nacionalidade e trabalha o passado histórico nessas três obras, fechando essa ideia do índio como herói. Tudo bem? Quaisquer dúvidas, vocês depois podem acessar a plataforma, rever a aula para ficar bem, né, entendido na cabecinha de vocês, certo? Então, anote aí, para fechar o raciocínio. Nacionalismo, estética nativista, exaltação à natureza, idealização do índio como figura nacional, europeizado e quase medieval, que é assim que era visto o índio, temas históricos, resgate de lendas, contato com o índio, do índio com o europeu colonizador, foram as características primordiais do romance indianista. Ok? Agora a gente vai ver um outro tipo de romance em prosa, fechando
esse grupo dos 4 tipos de romance que nós vimos a partir da primeira parte do romance em prosa da aula passada, que é o romance regionalista. O nome, a característica aí, esse adjetivo regionalista já pode dar a vocês o entendimento que vocês precisam, não é? Então, o que significa? É o tipo de romance que trabalha o redescobrimento do Brasil e a sua grande diversidade regional e cultural. Constitui uma das mais importantes fases da nossa prosa, não menos importante que o urbano, que o histórico e que o indianista, que nós acabamos de ver, tá? Então, ele teve um vínculo direto com o real das expressões utilizadas ainda hoje, tá? Então, tudo que foi visto, lido, colocado naquelas narrativas de outrora, hoje ainda é resgatado pelos escritores atuais contemporâneos. Então, explora o nacionalismo literário, já encontrado no indianismo, mas diferente das demais correntes do romantismo, porque não sofre essa influência europeizada, né, como se diz na crítica literária. Então, ele trabalha as particularidades dos grupos sociais e suas diferentes regiões, trabalha os costumes, a língua diferente entre si. E uma dica interessante que eu quero que vocês não se esqueçam é que o romance regionalista, ele ganhou força no público leitor, força de aceitação, de venda, né, do consumo da leitura, porque foram publicados em sua maioria, em sua grande maioria, nos folhetins, que eram aquelas espécies de jornais, de periódicos. Então, tipo, prendia a atenção do público leitor de tal maneira que sempre eles estavam vinculados ao próximo capítulo. Isso foi muito interessante também naquela época. É o que a gente tem hoje, como Alfredo Bozzi disse, nas novelas. Então, quais foram essas obras relevantes que vocês não podem mais esquecer e fazer associação direta? Inocência, de Visconde de Taunay, grave esse nome. A Escravizaura, não é? Que foi feita até uma novela homônima ao nome do livro, do Bernardo Guimarães. O José de Alencar também aparece aqui no romance regionalista com o Gaúcho. E o sertanejo. Então, os romances regionalistas, eles enfatizavam a figura do homem, né? Dando a eles um destaque bem interessante nas obras, enquanto que o da mulher ficava em secundário, né? Em segundo plano, tá bom? Então, para finalizar o entendimento, o romance regionalista, ele revelou o Brasil na metade do século XIX. Eles foram influenciados pelos modelos europeus, mas resolveram trabalhar uma imagem diferente do Brasil, aquelas que o público leitor ainda não conhecia, dos sertões, né, da região menos favorecida do Brasil, que ganhou difusão aí no caso da prosa, tá? Então, vamos exercitar um pouco o que nós acabamos de ver. O romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade sobre essa fase do romantismo. Então é correto afirmar: foi o indianismo uma das principais tendências do romance brasileiro? No indianismo encontramos elementos como a depressão, o devaneio? Construiu um painel de estilos diversificados? No indianismo é comum ver a representação do índio, do bom selvagem? Os seus principais representantes foram Visconde de Taunay, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Pense aí. Então, temos o seguinte: as respostas corretas é a assertiva 1 e 4, tá bom? Depois vocês revejam cada questão para melhor ficar entendido. Então, o romance romântico, ele teve, segunda questão, teve fundamental importância na formação da ideia da nação, nós já vimos isso. Então, considerando o trecho citado, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade nacional é a expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento
de unidade e do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Então ficamos por aqui com toda essa caminhada do romance em prosa, do romantismo brasileiro. Vocês retornem à plataforma Eduque, tá? Para rever os conteúdos aqui explicados, exercitados que nós fizemos. E não se esqueçam de fazer o exercício para fixar o conteúdo, que é muito importante nesse momento, tá bom? E obrigada pela atenção.